Quando nós, brasileiros, pensamos no primeiro Corsa, nos primeiros modelos, vem em mente esse modelo. De fato, esse foi o primeiro Corsa vendido no Brasil. Mas antes dele, o Corsa já tinha tido muita história em outros países do mundo. Olá amigos do canal PL, se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui todo dia é dia de nostalgia. Pra quem não sabe, a Chevrolet bebeu muito da fonte Opel, né? A General Motors, que é o grande conglomerado de empresas de marcas veiculares, as quais compõem, né, a Chevrolet, que no caso é aqui no Brasil, e na Europa, alguns países da Europa, a Opel é que era a representante. Também teve aquela marca Vauxhall, que vendeu veículos que nós conhecemos aqui no Brasil como veículos Chevrolet. Os maiores sucessos até hoje da Chevrolet no Brasil são produtos Opel. Chevette, o Monza, o Kadett, o Astra, o Vectra, todos eles são veículos de origem Opel. E o Corsa também, quando ele chegou por aqui em 1994, já existia lá fora. E nós vamos conhecer mais, porque a primeira geração dele vai fazer 40 anos agora em 2023. No começo dos anos 80, uma das grandes tendências do mercado mundial de automóveis com a crise do petróleo era da diminuição do tamanho dos veículos. E estava em alta um segmento, uma receita de bolo ali que já era usada pela Volkswagen Ford um pouco desde alguns anos antes, e que é no caso o Polo, Volkswagen Polo, e o Ford Fiesta, que é o que? Carros de tração dianteira, motores transversais, carroceria hatchback, que podia ter de 2 ou 4 portas. Foi essa receita adotada pela Chevrolet para lançar o Corsa na Europa. Lá ele foi lançado inicialmente com as linhas ali inspiradas no Kadett da época, Opel Kadett, que dos anos 70 é o nosso Chevette, né? Lá fora ele é Opel Kadett. Curioso que o Chevette foi lançado primeiro aqui no Brasil do que lá fora. O Kadett, que era o que deu a origem, foi lançado algum tempo depois, ainda no mesmo ano, mas algum tempo depois. E a inspiração foi no Kadett da época, que já era o modelo mais moderno. Ein Opel, wie es noch keinen gab. Der neue Opel Corsa. Neu als Stufenheck, neu als Schrägheck-Limousine. Neu in beispielhafter Aerodynamik, außergewöhnlicher Fahrsicherheit und vorbildlicher Wirtschaftlichkeit. Der neue Opel Corsa. Er beweist, dass kompaktes Format nicht weniger Auto bedeuten muss. Testen Sie den neuen Corsa, die reife Leistung. Opel, zuverlässig in die Zukunft. Nesse mesmo ano de 83, o Chevette aqui no Brasil era remodelado, ganhava novas lanternas e nova frente. Que carro é esse, moço? É o novo Chevette. Que beleza! Novo estilo, Tá mudado. consequência lógica da evolução mecânica. Esse é que é viver na linha, hein? Eu posso? Novo interior, todo redesenhado, com novos itens de conforto. Opa! É amplo, né? O novo Chevette, o show do trânsito. Parecido realmente, mas era a carroceria ainda antiga, né? Aí nesse caso já era uma coisa mais moderna. O Brasil sempre andou um pouco atrás em todas as marcas, né? Curiosamente, nesse ano também o Fiat Uno era lançado, que se tornaria um dos maiores sucessos da Fiat, né? Um grande êxito ali, a substituição do antigo 147. E curioso também que a gente está acostumado aqui no Brasil com os motores 1.0 a partir dos anos 90, tirando as ressalvas, né, do DKV 1000 que saía lá nos anos 60 e também do Gurgel. Mas o motor 1000 é uma coisa que se tornou mais comum a partir dos anos 90. E lá fora não era bem assim, porque já desde essa época já havia realmente o motor 1.0 e uma grande variedade de motores o Corsa trazia desde o início por lá. Podia ser 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 e tinha até uma versão 1.7 a diesel. Porque os carros a diesel não são fabricados no Brasil. Tem vídeo sobre isso aqui no canal também. E inclusive essa versão 1.3, o motor 1.3 foi usado numa versão esportiva que teve por lá, que era a SR. Teve também uma outra mais emblemática que era a GTE, que em 1990, com a chegada da injeção eletrônica, passou a se chamar GSI.
uma sigla que nós brasileiros já conhecemos melhor. E essa geração do Corsa ganhou uma restilização de meia-vida no ano de 1987. Os faróis ficaram um perfil um pouco mais baixo e os para-choques também foram alterados. Mas basicamente foi aí uma geração só, a mesma geração que ficou uma década em linha, de 1983 até 1993. E naquele tempo a Opel já sabia que precisava renovar o seu hatch. Aliás, não só o hatch, mas também o sedã, porque teve a versão sedã do Corsa por lá já nos anos 80, o que parece realmente um Chevette ou um Mini Monza, mas no começo dos anos 90, como eu disse, eles precisavam renovar e contrataram um estúdio de design japonês que fez um belíssimo trabalho, substituindo totalmente as linhas quadradas e retilíneas por formas mais arredondadas e design mais fluido. Foi aí que nasceu o Corsa de segunda geração, ou Corsa B, apresentada em 1993, chegou por aqui em 1994, causando um boom no mercado. A Chevrolet do Brasil cogitou por várias vezes durante as décadas de 80 trazer o Corsa para o Brasil, algo que nunca se concretizou de fato. Sempre optava-se por fim a manter o Chevette como modelo de entrada e eles passaram a renovar a linha dos modelos, começando pelos carros de topo, como o Ômega entrando no lugar do Opala, o Vectra entrando no lugar do antigo Monza e assim por diante. E o Chevette foi ficando. Aí com a entrada dos anos 90 chegou a era dos populares com os incentivos fiscais para motores de até 1000 cilindradas. A Fiat se deu bem porque pegou o motor 1050, reduziu para 1900 e pouco, conseguiu enquadrar o Mille facilmente ali nos populares. A Ford e Volks adaptaram ali o Gol e Escort para funcionar com o motor 1000 e caparam todos eles de acessórios. E a Chevrolet, que o carro de entrada era o Chevette, nascia o Chevette Júnior, mas com um motor que rendia apenas 50 cavalos e tração traseira. Não foi uma combinação feliz, foi uma solução provisória até a chegada do Corsa, que aí sim chegou e fez um enorme sucesso, causando ágio. Pessoas pagavam a mais para ter o carro que não tinha estoque, fazia-se fila para comprar esse Corsa aqui no Brasil. Estão dizendo que o Corsa tem um lindo design, que faz o maior sucesso na Europa, que é um carro moderno, feito lá e aqui na mesma época. Ora, eles lá e nós aqui. O importante é o espaço que o Corsa tem. Isso sim, acabamento perfeito. Mas design, que palavra é essa? Devagar com andor. Pra onde esse mundo vai? Ele está chegando. Corsa, um carro fora do sério. Foi por isso que a Fiat em 94 lançou o Uno Mille LX, que era um Uno Electronic com acabamento interno mais sofisticado. Era uma resposta em razão do lançamento do Corsa. E com o lançamento do Corsa, com aquelas linhas modernas, automaticamente os outros populares ficaram velhos, né? Gol quadrado, Escort, tudo isso daí. Se bem que o Escort já tinha a geração sapão sendo vendida, mas o popular mesmo era o Hobby, ainda na carroceria quadrada lá, também de 84, quando foi lançado aqui no Brasil o Ford Escort. E a partir daí o Corsa realmente teve um sucesso muito grande, tanto aqui quanto por lá. E aqui ele foi substituído pelo Chevrolet Agile em 2009. Esse que não conseguiu realmente ter um sucesso aí. O modelo Classic, o Corsa Sedan, passou a ser Classic em 2002, quando chegou o novo Corsa, que era o Corsa C. Mas em 2009 ele foi substituído, o Corsa C saiu para dar lugar ao Agile. E o Corsa Classic ficou em linha mais algum tempo, mas também acabou saindo de linha. Mas o Agile não repetiu mesmo o sucesso. O Corsa em si, que é Opel, como eu já disse, por lá na Europa, em demais países, segue tendo uma vida aí plena no mercado. E a Opel foi vendida, não pertence mais à General Motors. Agora ela acompanha o grupo PSA, que é Peugeot, Citroën, e a Opel está inclusa lá. Então o novo Corsa, o Opel Corsa que está sendo lançado recentemente, usa componentes do Peugeot. Essa viravoltas que o mercado dá, mas o Brasil quase teve o Corsa por aqui, né? Não teve por quê? Porque a concorrência também não tinha nada muito ameaçador para que motivasse a GM a de fato trazer o Corsa já naquele tempo para cá. Mas ele poderia ter vindo, ele parecia bastante o Chevette, ou melhor, o Chevette parecia ele, né? A partir de 83 com aquela restilização. Mas é isso, capítulos curiosos e pitorescos da indústria
automobilística nacional e também mundial. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço a todos e até o próximo.